Queridos, desejo a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a hermenêutica bíblica. Hoje nós vamos estar falando sobre o que é uma pregação textual, temática ou expositiva. Existe alguma diferença entre as pregações textual, temática e expositiva? Isso é o que você vai ver aqui neste vídeo, nesse canal. Peço que você que ainda não se inscreveu, você pode estar se inscrevendo aí, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, deixa as suas dúvidas, deixa os seus comentários aí, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Esse ensino muito maravilhoso, que já postamos um, que foi a introdução da hermenêutica, já fizemos o segundo, explicamos sobre o que é uma parábola, e hoje vamos falar o que é uma pregação textual, temática ou expositiva. E vale ressaltar que nós vamos estar falando um dos três temas mais discutidos, que é a pregação textual, temática ou expositiva. Existe ainda os sermões biográfico, narrativo, monólogo e segmentado. Mas nós vamos falar esses três que nós vamos pontuar aqui neste momento. Primeiro vamos começar falando sobre o que é uma pregação, um sermão textual. Bom, o nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Uma pregação textual é aquela que gira somente em volta do texto. É somente aquele texto a qual você orou ao Senhor, você escolheu, selecionou para que viesse pregar a palavra do Senhor. Nós sabemos que há pessoas que abrem a Bíblia quando vai pregar, ele lê o texto, mas ele não expõe o texto, ele viaja, ele navega em outros lugares, mas ele não fica no texto. Então é bom nós entendermos que quando você for fazer um sermão textual, você precisa ficar focado dentro do texto, porque o ouvinte fica frustrado quando a leitura do texto é feita e não foi mais nada do que se vê um pretexto. Então é melhor não ler ou ler só para não fugir da tradição. Há pessoas que lerem para não fugir da tradição. Então, o que eu quero dizer aqui? Se for para não pregar um sermão textual, lendo o texto e expor o que está no texto, é melhor então que você não leia o texto. Porque as pessoas, elas vão basear aquilo que vão ouvir baseado naquilo que vai ser lido. Então é importante você fazer a leitura do texto e você pregar aquilo que realmente está no texto. Então essa pregação textual é aquela que você se apega a um único texto bíblico. Existem dois tipos. Aquela que aborda vários assuntos do único texto e também a de um único assunto. Braga, um comentarista chamado Braga, ele dá um exemplo de uma pregação textual lá em Esdras, eu vou mostrar para vocês, lá em Esdras, capítulo 7, e o verso 10, veja só um exemplo de uma pregação textual. Você pode pregar, se o Espírito Santo te dá, você pode pregar também, estudando essa reflexão. Esdras 7,10 disse: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, vírgula, olha só, para buscar a lei do Senhor, já é um assunto, e para cumprir, vírgula, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Veja aqui, já dá para você dividir em três tópicos. Então veja, já para você fazer três divisões aqui. Aí ele aborda dizendo assim, o tema. Aí ele dá, né, o tema lá, o propósito de Esdras. Vamos, pregação textual. Primeiro,
pega na primeira parte, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ou seja, primeiro, ele estava disposto a conhecer a palavra. Ele estava disposto a conhecer a palavra. Segundo, e para cumprir. Olha, outra divisão. Ou seja, ele estava disposto a obedecer a palavra. Então ele está disposto a conhecer a palavra e ele está disposto a obedecer a palavra. Aí nós vamos para a terceira divisão. E para ensinar os estatutos e os seus direitos. Ou seja, terceiro, ensinar os mandamentos e os decretos do Senhor. Então ele falou o tema como um propósito de Esdras e ele fez essas três divisões em um sermão aqui, um sermão textual, onde ele fala que Esdras ele está disposto a conhecer. Então não basta nós conhecer a palavra, não basta teoria, isso você pode aplicar, não basta teoria, porque conhecer a teoria precisa-se uma prática. Então você tendo esta prática, você agora vai para a terceira divisão, que é ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Agora você tem condições de ensinar a palavra. Então não basta conhecer, é preciso obedecer, praticar e ensinar a palavra. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse canal. Mas é importante que você compartilhe e nos ajude a divulgar esse canal. Então é muito importante quando você se vai fazer um sermão textual, é importante você ler o texto anterior, e o texto à frente. Isso é muito importante, o anterior e o posterior. O anterior e o posterior. Por exemplo, você quando for pregar sobre o cego Bartimeu, né? Lá em Lucas, você pode pegar ali em Lucas, capítulo 18, você pode pegar o contexto ali. Jesus, lá em Lucas 19, aonde ele vai? Ele vai na casa de quem? Ele vai na casa de Zaqueu. No 18, ele visita ali o cego Bartimeu e restaura a sua visão. Ou seja, ali eu vejo exemplo de um pobre e um rico. Você pode aplicar Jesus que vai na casa de Zaqueu, é o Jesus também que parou para atender antes Bartimeu. Então você pode pegar alguns assuntos aí para você elaborar o seu sermão textual. Você pode, porque às vezes, queridos, eu vou até explicar algo para os irmãos aqui, porque todos nós sabemos que a Bíblia no Novo Testamento só foi dividido em versículo em 1551. Não existia versículo ou capítulo, que foi 1000. Capítulo foi somente o Antigo Testamento em 1228. Começou a ser divisão em capítulos. Então, quer ver só um assunto? Porque às vezes o contexto, para que vocês entendam, o contexto é a resposta do texto. Por exemplo, às vezes o anterior é a resposta do texto, ou o posterior também, como nós vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 12, ó, só para você entender. Como não tem capítulo, a Bíblia originalmente escrita não tinha capítulo, nem versículo você vai entender aqui, ó. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós aplicamos muito que essa nuvem de testemunha são as pessoas não crentes, ainda que temos que ser exemplo, testemunhas, mas o contexto aqui não nos permite entender dessa maneira. Porque momentos antes está falando do quê? Está falando dos heróis da fé. Está falando dos heróis da fé. Olha só aqui, ó. Capítulo 11, o verso 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito,
para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aí inicia-se dizendo assim o texto, capítulo 12 de Hebreus. Portanto, veja que é uma continuidade do anterior. O posterior é uma continuidade do anterior. Então, quem são essas nuvens de testemunhas? São os heróis da fé, esses que morreram, têm tido como testemunhas pela fé. Então, veja como é importante analisar o anterior e o posterior para que você entenda a mensagem. Então, esta é um sermão textual. Então, vamos partir agora para o que é o sermão temático. O nome já diz tudo, né? Temático, ou seja, por temas. Você vai pegar temas. O sermão temático, o pregador versa somente o tema. Já vou explicar um sermão temático para que vocês entendam. Somente o tema. O assunto central do texto lido como base, mas você precisa ler um versículo como base, sem se apegar, como no sermão textual anterior e o posterior. Lembra que eu falei do sermão textual? Você precisa analisar o anterior e o posterior. Esse aqui já não precisa. Não precisa se apegar ao anterior e ao posterior da Bíblia. Não precisa necessariamente demorar-se na contextualização da história, do versículo ou dos versículos lidos. Esse sermão temático aqui, se dá o nome dele, já eu vou explicar para que vocês entendam, o sermão do preguiçoso. É o sermão do preguiçoso. Por quê? Porque a pessoa não vai muito a fundo no texto. Geralmente ele não mergulha muito no texto, ele só vai buscar os temas. Já vou explicar para você uma vez que eu ministrei um sermão temático. Então, porque esse aqui só pega os temas, então fica mais fácil para alguém pregar o sermão temático. Para alguém dar um tema lá sobre oração. Você já tem algum mensagem que você pregou sobre oração, você pega como tema, e você vai pegando algumas mensagens que você pregou sobre oração e discorre o tema somente, porque o sermão temático já diz, somente o tema. Precisa-se fazer a divisão, se aproveitando, traz clareza aos ouvintes. Cuidado, esse aqui é um cuidado. Esse precisa ser muito cuidado para não sair do foco, porque é um sermão temático. Você não vai ficar no texto. Então, precisa tomar cuidado para não entrar em conquista. Eu conquistei carro, eu conquistei fazenda, eu conquistei isso. O povo não quer saber disso, gente. Não entra em política. Não entra em ocorrências da vida. O sermão temático não. Ciência, da técnica, as próprias opiniões. E esqueceu, assim diz o Senhor da palavra. Não pode se apegar a essas coisas. Você precisa discorrer o tema. Então, o sermão temático é somente os temas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma mensagem que eu preguei no sermão temático. Uma vez eu li Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, como pregar aqui um sermão temático baseado em Jeremias 33:3? Então você vai falar o quê? Qual é o tema? Clamor. Então vamos falar sobre clamor. Aí eu falei sobre quando Israel saiu do Egito, eles clamaram ao Senhor. Você pode pegar o cego Bartimeu, ele clamou ao Senhor e obteve resposta. Então, você pode pegar assim outros temas e outros textos, porque o sermão temático fala somente o e Jesus clamou. E assim você pode fazer um fechamento
como o clamor de Jesus. Então, o sermão temático, ele pega os temas. Por exemplo, você vai falar o Salmo 51, perdão de Davi. Vamos pegar qual é o tema, então? O tema é sobre perdão. Então vamos falar Moisés. Vamos falar, ele pecou, não teve restauração. Vamos falar Pedro. Ele pecou, mas teve a sua restauração. Então veja, você vai pegar exemplo de outras pessoas que foram perdoadas. Jesus perdoou, né, outras pessoas na Bíblia. Então é muito importante se pegar os temas. Você vai falar sobre a oração, e Jesus orou, e Moisés orou, Salomão orou a Deus. Então, você vai pegar assim os temas. Então, esse é o sermão temático. E você pode fazer o fechamento aonde você leu. Então, nós vamos entender agora o que é o sermão expositivo. Sermão expositivo. Há um comentarista que eu vou pegar para vocês ver aqui, chamado George Wood. Ele esclarece que na pregação temática, o pregador pode escolher o seu esboço. Então, na temática você vai escolher o esboço, elaborar os temas. E na pregação textual, os principais pontos são regidos em volta do texto. Lembra que eu falei em volta do texto? E o pregador pode colocar entre os pontos o que quer que sinta, que é o tema que você for elaborar ali, você orar e pedir a Deus. Porém, o texto rege inteiramente o conteúdo da mensagem. Não se tem liberdade de buscar ou escolher o que quer enfatizar ou deixar de passar. Então aqui já é a pregação expositiva. Por quê? Porque na temática você pega os temas. Na textual você fica somente em volta dos textos. E na expositiva, o texto rege inteiramente o conteúdo da mensagem. Não se tem liberdade de buscar ou escolher o que se quer enfatizar ou deixar de passar. O que é o sermão expositivo? Precisa-se primeiro oração, uma busca ao Senhor. Em primeiro lugar, de todos os sermões. Mas precisa muita profundidade. O expositivo. Por isso que o texto já fala expor. Veja que lá em Lucas 22, Jesus expôs a palavra. Ele expôs as escrituras. Então veja, precisa ser analisado, explanado e aplicado. Pastor, né, Elândia Lopes, ele disse assim: a pregação expositiva é pregar a palavra de Deus. A palavra, somente a palavra. Não sobre a palavra, mas a palavra. É a pregação centrada da Bíblia, somente da Bíblia. Você pode até pegar somente um versículo, mas centrado ali. A mensagem busca na Escritura como a sua única fonte. A mensagem é extraída mediante cuidadosa exegese. A preparação da mensagem interpreta corretamente a Escritura em seu sentido e contexto original. Já vamos entender isso aqui. A mensagem explica claramente o sentido original da Escritura pretendido por Deus. A mensagem aplica o sentido da Escritura para hoje. Aqui é que nós precisamos entender. A pregação expositiva é, de modo mais explícito, colocar em vista o que está obscuro, declarar a verdade, somente a verdade inserida na palavra de Deus, no texto e contexto, somente o texto, no texto, contexto, somente o texto.
É a base, pode ser de uma passagem mais curta da Bíblia, pode ser, mas precisa ser expositivo. O nome já diz expor, mostrar, expor a Bíblia. Então veja, o texto não é somente relevante, mas indispensável. Veja que há uma diferença. O sermão expositivo ele é quase semelhante ao textual, mas é um pouco mais diferente, como nós vamos dizer aqui. É não somente relevante, mas indispensável. Olha só, se não tornar claro, por exemplo, se alguém for pregar um sermão expositivo, ler a Bíblia, pregar um sermão expositivo, se realmente for um sermão expositivo, se alguém sair do culto não entender, se isso não se torna claro, não adiantaria ele ter pregado. Não adiantaria ele ter pregado. Então não é o sermão expositivo. G.R.K., um comentarista, ele diz assim: não o tamanho. Isso aqui é forte, gente. Não o tamanho. Não é o tamanho da mensagem, mas sim a profundidade. Veja só, não é a sua extensão, G.R.K. fala, mas a sua profundidade. Eu vou explicar isso. Muitos vai fundo, cava raso. Jesus cavava raso e a fundo. Então veja, o segredo de uma mensagem não é a sua extensão, mas é profundidade. Não é assim, mas assim. Como explicar? Por exemplo, tem pessoa que ele prega 1 hora, mas você não entende nada que ele pregou em 1 hora. Você não aguenta ouvir. Ele começa a falar coisa com coisa, começa a falar de política e outras coisas, das suas conquistas, mas ele não expõe a palavra. Ele foi extenso, 1 hora, ele foi extenso. Então não adianta. Então, o segredo da mensagem não é a extensão, mas é a profundidade. Mas tem pessoa que ele prega 20 minutos, mas ele é profundo. Ele prega 20, mas você quer ouvir ele mais 2 horas. Aí sim. Não é questão da extensão, mas é profundidade. Mas uma boa mensagem, ela precisa, no mínimo, eu entendo que 40 a 50 minutos. Para você expor uma mensagem. Contextualizar uma mensagem. Então, isso é muito importante. Mas depende do lugar, vai do momento, vai daquilo que Deus quer para a igreja. Talvez você vai pregar 10 minutos, vai pregar 15, meia hora, depende. Você no púlpito é outra coisa. Outra coisa que precisa ser no sermão expositivo, a atualização. Não estou dizendo que tem que atualizar a Bíblia, não. A atualização do contexto. Porque nós sabemos que há um abismo entre as verdades do texto. Olha só, existe esse abismo entre as verdades do texto e as necessidades dos ouvintes. Eu preciso entender o que o autor quer dizer. O que ele pretende falar ali. Explicar o contexto, o texto, buscar a história, a cultura da época. Isso é muito importante. No sermão expositivo, você precisa expor. Não faça como alguns que foi pregar, disse que o pai do filho pródigo tinha uma fábrica de fazer jornais. Mas bastava ele o quê? Atualizar isso aí. Naquela época, como ele falou, trata como jornaleiro. Jornaleiro não era alguém que faz jornal, é um diarista. Alguém que trabalhava por uma diária durante o dia. Então hoje, como podemos aplicar como um diarista? Faze-me como um diarista. E sim, você aplicar, atualizar para os nossos dias. Porque existe esse abismo entre nós. Abismo biográfico, abismo geográfico, abismo linguístico, abismo cultural. Esses 3 abismos há entre nós. Cultural, geográfico e linguístico. Então precisamos entender isso. A atualização.
O pregador precisa unir os dois mundos. Precisa unir esses dois mundos, como uma ponte. Unir os dois mundos. O mundo bíblico e o mundo moderno, o mundo atual. O pregador precisa disso. John Stott, ele diz assim, que precisa fruir para os nossos dias. Para os nossos dias. Porque Jesus disse, ouve e ouvirdes a minha voz. Jesus, ele fala hoje. Jesus, ou seja, nós estamos nesses dias. Jesus conviveu aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás. Olha o tempo que se passou, muitas coisas se mudou. Então precisa fruir, trazer para nós. Se não trazer para os nossos dias, nós não vamos entender. Então ele disse aqui, John Stott, que não basta expor o texto, expor, pegar e expor. Você precisa usar como ponte, transportar para o momento. Transportar para o hoje. Transportar para o agora. Por exemplo, assim como aquele cego, ele clamou e Jesus parou para atender o teu pedido. E ele usava aquela capa. Aquela capa era usada, dada pelas autoridades para ele pedir esmola. Então, quando ele joga aquela capa, ele não quer depender de autoridade, ele quer depender exclusivamente de Cristo. Quando ele joga aquela capa, ele já não quer mais provisão humana, mas ele quer provisão divina. Joga a capa fora. Você precisa também jogar essa capa. Você precisa depender exclusivamente de Deus. Nós precisamos depender exclusivamente de Deus. Então você traz para os nossos dias, assim como Cristo parou para atender Bartimeu, ele também para atender o teu pedido. Traz para nós, traz para os nossos dias. Então esse é um sermão expositivo. Se você gostou, dê o seu like, o seu comentário, se inscreva, compartilhe o link com os amigos, para que nós venhamos dar vida e alimentar esse canal. E tem muitas coisas que nós precisamos aprender, ainda estamos aprendendo, tá bom? Nós podemos ainda, não vamos ratificar aqui, mas você que desejar que eu continue, deixe o seu comentário aí. Poderia falar sobre comportamento, né? Sobre comportamento na hora de falar, de se expressar, como atrair o ouvinte. Então, você precisa se inscrever, deixar o seu comentário aí, a sua dúvida, que estamos aqui para te ajudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus Cristo.